É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui para mais um pós-jogo. Infelizmente, com a derrota do Flusão, o Fluminense perdeu aí no último minuto praticamente para o Botafogo com o erro de Felipe Melo. Vamos aqui, pessoal, com comentários do Linha de Passe da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Agora, sem mais enrolação, torcedor do Flusão, bora pro conteúdo. E não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário. Ele jogou o clássico de hoje num nível acima dos demais de entrega que eu estou colocando. É claro que tecnicamente ele também é no nível acima de quase todos. Mas ele correu até o final e acabou sendo agraciado com esse presente aí. Ele ganhou o presente, né? Ele só tocou a bola para o fundo da rede, mas ele correu muito, lutou muito. Ele é o cara que mais queria ganhar o jogo em campo. E aí os deuses do futebol falaram, tudo bem, faz você o gol. Coisa de 1 minuto antes do gol, o Fluminense estava no ataque e alguém dá um chutão para frente. Ele sai correndo da área do Fluminense até o goleiro da área do Botafogo, até o goleiro do Fluminense para tentar pegar uma bola que já estava perdida, mas aquilo mostrava o quanto ele queria. Cria do Fluminense, a lei do ex é uma das mais certas e óbvias do futebol. Curioso, né? O Luiz Henrique realmente fez uma partidaça, mas me chamou a atenção a intensidade do Botafogo. Eu hoje achei um pouco abaixo do que a gente costuma ver nesse time do Botafogo. Acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também, mas eu quero saber teu destaque, Birner. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Eugênio, ao Donan, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não... Essa história da lei do ex, pra mim, hoje em dia, como todo jogador joga em tudo quanto é clube, tem ex em tudo quanto é lugar Mas e a coisa tem acaba clubes acontecendo. especiais na carreira de cada um. É o mundo moderno, Birner. O pessoal tem muito ex, é normal. Eu acredito Ele que... é querido do Fluminense, nem comemorou o gol. Eu sei disso. Antigamente, tinha um jogador que fazia muitos gols contra uma equipe X. Sim. Tinha esse cara que era contra... Isso realmente eu acho que tem uma coisa ali, mas... Lei do ex, mas independentemente disso, de eu concordar quando você fala sobre o empenho do Luiz Henrique, o jogo hoje... ele era maior para o Botafogo. Porque é mais fácil o Fluminense, a luta para o Fluminense, para não ser rebaixado, olhando o que o Fluminense joga, olhando o elenco, olhando o que os adversários jogam, é uma luta mais fácil de ser vencida, apesar de ser uma luta muito perigosa. Olha que o Fluminense voltou para a zona de rebaixamento. Eu sei disso. E por isso que eu estou destacando isso desde já. Porque depois de sair fica fácil. Do que a luta do Botafogo para ser campeão brasileiro. Porque tem um perseguidor muito claro, que joga uma vez por semana, extremamente bem treinado, sim, intenso, que fisicamente tende a ser mais forte que o Botafogo durante as próximas rodadas, que vai enfrentar esse Botafogo. E o outro perseguidor, o Flamengo, acho que só são esses dois, de fato, perseguindo o Botafogo, está correndo por fora por conta dos seus problemas de lesões e outras questões mais. E porque também divide as suas forças com mais de um campeonato, ao contrário do Palmeiras. Então o resultado é muito grande para o Botafogo, da maneira como foi conquistado, no final do jogo, num gol de pressão e saída de bola, porque tem o erro, obviamente, do Felipe Melo, mas o erro foi provocado, e a responsabilidade é do Felipe Melo, porque alguém estava pressionando o jogador no final da partida de uma equipe que tem um jogo enorme também na quarta-feira. Então, eu acho que hoje é um dia de muita festa para o botafoguense. O torcedor do Fluminense deve estar irritado com o erro do Felipe, mas eu acho que não precisa ficar... Preocupação normal, mas acho que não precisa ficar tão pessimista assim. Posso estar completamente errado, mas acho que não. A respeito da permanência ou não na primeira divisão. Eu sei que o Donan tem mais desconfianças que eu em relação ao Fluminense. Tem. Vai nessa, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, Eugênio, Birner, fã de esporte. Acho que uma situação complicada desde a virada contra o Juventude para o Fluminense. O Fluminense teve um primeiro tempo lá em Caxias de um domínio maior, né? Tomou uma virada, agora vai se dividindo entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que o Fluminense ele tem uma chance real de ir para mais uma semifinal de Libertadores. Tanto que, pensando muito na parte física hoje, o Fluminense também poupou. Preservou alguns jogadores importantes, inclusive o Ganso, né, que entra no segundo tempo. E um momento de pressão lá embaixo, com adversários concorrentes diretos, que estão com partidas a menos, não acho que a situação seja tão confortável assim para o Fluminense do Mano. Confortável nunca é, para quem está na zona do rebaixamento. Sim, mas você não acha que a tendência é de não ser rebaixado? Acho que o potencial é de não ser rebaixado. É isso.
pelo que o time cresceu com o Mano, né? Para ser justo. E do outro lado, um Botafogo que quer muito, né? Tem muita ambição, que também preservou pensando no jogo contra o São Paulo. Produziu no Morumbi para vencer, mas não venceu. Eu falei Morumbi? Produziu no Newton Santos para vencer, mas não venceu. E agora vai disputar no Morumbi a vaga da Libertadores. Só achei que dentro dessa parte física, Dani, que você destacou, e eu concordo, no segundo tempo o Botafogo conseguiu botar mais o seu ritmo. Perfeito. Até colocando titulares, né? Uhum, com as mudanças, Para né? jogar com as mudanças, para buscar uma vitória que deixa o Botafogo com 8 jogos de invencibilidade, deixa o Botafogo com 6 pontos de frente para o Palmeiras. O Palmeiras amanhã enfrenta, em Brasília, com mais de 60 mil torcedores, estádio dividido, o Vasco. Então, assim, jogou a pressão para cima do time do Abel. Jogou a pressão para cima do time do Abel, que não vai ter o Estevão, que é um jogador importante. Só, né? Exatamente. Você toca num ponto importante que eu acho que, de repente, para a gente começar a analisar o campo, né, o enfrentamento em si, que é a questão do Fluminense. O Fluminense não tinha dupla de zaga, que eu acho que é um ponto importante para a análise. O Fluminense não coloca o centroavante que vem jogando, promove o retorno do Cano como titular e, ainda assim, eu esperava um enfrentamento mais desigual, pelo que a gente tem visto desse Botafogo, de intensidade, de não desistir mais favorável de bola. ao Botafogo. Mais favorável ao Eu também Botafogo. esperava. E aí eu queria que vocês desenhassem esse campo para mim, assim, por que isso não aconteceu? Tem a ver com preservar essas peças? Porque os dois estão divididos em competições, né? Tem vários motivos, mas eu acho que o Botafogo foi melhor do que o Fluminense no jogo. Foi, fato. Também acho. E o final do jogo gritava isso. O Botafogo pressionava, empurrava o Fluminense. A partir da metade do segundo tempo, foi mais time em campo. Talvez não tenha sido, no primeiro tempo, tão forte quanto foi, por exemplo, contra o que não conseguiu fazer o gol, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras na Libertadores. Teve um momento no segundo tempo que a impressão era que o Fluminense estava feliz com o empate, né? Satisfeito, né? E o Botafogo... Porque tal era a volúpia do Botafogo que o Fluminense conseguindo se manter. Tanto que quando sai por lesão, aliás, aguardando as notícias sobre o Nonato, né? Perfeito. Quando sai o Nonato, aos 45 do segundo tempo, o Mano coloca o Felipe Melo. O Nonato não é zagueiro. E ele acaba pagando por essa, vou usar uma expressão aqui, caretice. Foi careta. Ele, vamos segurar aqui, saiu um volante, eu boto um zagueiro para segurar. Mas eu não coloco nem 0,1% a derrota na conta do Mano. Por que não? Porque esse é um... Assim, eu não sou a pessoa de achar o herói e o vilão no jogo sempre. Não estou colocando isso, não. Mas hoje... colocando que o Fluminense, inclusive, em cima do que foi colocado. Acho que o Fluminense estaria satisfeito com o empate. Quando ele perde um jogador de meio, coloca um zagueiro... Ele quer segurar o resultado. Ele está satisfeitíssimo com o Tudo empate. bem, mas ele não segurou o resultado por um erro que não passa pela escolha do técnico coletiva. É um erro individual do Felipe. Passa pela escolha pelo Felipe Melo. Um jogador que praticamente não tem jogado, completamente sem ritmo de jogo, um jogador que está vendo sua carreira se aproximar do fim, a verdade é. É isso aí, torcida do Botafogo. Grande vitória do Fogão aí em cima do Fluminense. 1-0 no finalzinho. Poucos acreditariam nesta vitória do Botafogo em cima do Fluminense. Mas o Luiz Henrique foi lá e sacramentou a vitória do Botafogo em cima do Fluminense. A lei do ex nunca falha, né? Sabemos disso em várias partidas e hoje também não foi diferente. O Botafogo que, para mim, foi melhor nos dois tempos, né? No primeiro tempo faltou um pouco de apontaria ali, né, para os jogadores do Botafogo. No segundo, mesma coisa, Fluminense muito atrás. Mano Menezes parece que recuou mais ainda com as mudanças. E o Botafogo foi lá e guardou o seu golzinho. É isso aí, torcedor do Botafogo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Fogão. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque isso faz uma enorme diferença. Ajuda o canal a crescer aqui dentro da plataforma. É isso aí, pessoal. Desde já agradeço. Valeu. É isso aí, torcida do Fluminense, pessoal. Bora aqui para mais uma notícia. Infelizmente, depois desta derrota do Fluminense para o Botafogo com um erro, né, de Felipe Melo. Felipe Melo falha bizarramente e Botafogo derrota o Fluminense jogando no Maracanã. Fluminense e Botafogo fizeram
um emocionante clássico vovô que só foi definido nos acréscimos graças à falha bizarra de Felipe Melo. O glorioso líder do Brasileirão fez 1-0 com direito à lei do ex de Luiz Henrique. Luiz Henrique anotou o gol da vitória no Maracanã neste sábado. Como os rivais estão vivos na Libertadores e possuem partidas na quarta-feira, ambos se deram ao luxo de poupar alguns titulares. No Botafogo houve até a reestreia de Adrielson, que saiu no segundo tempo com dores no joelho direito. No fim, Nonato precisou sair de maca após receber uma cabeçada no rosto em lance com Marçal e que definiria o placar na sequência dos fatos. Como o verdadeiro clássico, a vitória esteve por detalhes de ambos os lados, saindo apenas praticamente no último lance. Antes, o equilíbrio reinou, com os dois goleiros fechando praticamente tudo. No começo do jogo, tabela entre Matheus Martins. Cara, mas assim, infelizmente só foi decidido com o erro de um jogador do Fluminense, né? Que foi o Felipe Melo, que acabou errando e muito feio. Assim, foi uma escolha do Mano. Mas a gente não pode colocar a culpa totalmente só no treinador, né? O Felipe Melo, para mim, ele não está mais preparado para jogar essas partidas. Felipe Melo precisa ser um cara que vai entrar no segundo tempo ali para fazer o jogo rolar, para dar lançamento, mas infelizmente ele errou na hora errada. É isso aí, torcedor do Flusão, comentem aí o que acharam da partida do Flusão em cima nesse jogo contra o Botafogo. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone. Desde já agradeço, valeu.